Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Quero conversar com você hoje sobre o São Paulo e tem a melhor notícia de todas do São Paulo Futebol Clube para nós discutirmos aqui hoje. E eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, você deve estar pensando, mas que ótima notícia que é essa? E se eu te disser que o São Paulo pode acabar o ano, lembra da dívida que superava 1 bilhão? E se ele acabar o ano devendo 800 milhões aproximadamente? Fica top ou não fica? Eu quero te mostrar que o tricolor paulista ele fez umas coisas ali muito interessantes e que vale a pena realmente torcer e se interessar por esse time aqui. Nós temos desfalques para o próximo jogo contra o Vasco. O técnico Hernan Crespo não conta com 2 jogadores e tem uma data prevista aí que é pelo menos próxima, para a volta de um centroavante do time do São Paulo, que vai retornar e pode ser até uma peça importante aqui. Fala também sobre o Rigoni, a renovação automática que não vai rolar mais, mas o São Paulo pode continuar com ele. Bobadilha também, eu acho que tem coisa muito bacana para nós discutirmos aqui hoje, e o Abel Ferreira também, ele faz uma revelação bombástica ali, pelo menos da visão dele, vai ser um vídeo muito top então. Então vem comigo, eu gosto muito de ter você por aqui, valeu por escolher a coletiva do Juba Futebol. Vamos discutir tudo a partir de now, agora. Deixa eu começar com coisa maravilhosa então, vamos começar com isso de maravilhoso que eu acho que vale a pena. O São Paulo, ele tem ali um cara, né, que é o gestor, o nome dele cadê o nome? É o gerente lá, o manda-chuva do fundo, daquele do FIDIC, né? E ele foi entrevistado ali, ele é da Galápagos, ele foi entrevistado ali pela Globo, pelo GE. O nome dele é Pedro Oliveira, que ele é o sócio fundador da Outfield, né? E é um dos responsáveis por gerir o FIDIC do São Paulo. Esse Pedro Oliveira aqui, ele deu uma entrevista que foi bastante interessante para o São Paulino, que estava ali preocupado, né? Então, o que acontece? O São Paulo, ele tem um saldo negativo aí que passou de 968 milhões de reais. E poderia chegar a 1 bilhão, diziam que já tinha chegado a 1 bilhão e tal, e o São Paulo ele consegue tirar ali 56 milhões da sua dívida total. Até aí, isso já foi notícia. O São Paulo acabaria o ano, então, com 912 milhões na dívida total. Então, aquela dívida de 1 bilhão já está em 900 e pouco. Até aqui, você fala, tá, Gilbão, mas aí eu tô sabendo já também. Isso aqui já era uma coisa que eu já estava esperando. Legal. E aí, olha só. A entrevista exclusiva pro GE, né? O rapaz lá, o Pedro Oliveira, ele fala assim, ó... disse ser possível o clube iniciar 2026, o ano que vem, devendo menos de 900 milhões. E aí ele fala, a dívida estará abaixo de 900 milhões, acredito que na casa de 800 milhões, com um movimento importante nessa direção de dirigir ali, nesse caminho, né? Nesse segundo movimento importante, nesse caminho aqui. O que nós temos hoje? O São Paulo, ele tá para acabar o ano com 300 milhões em venda. Com a venda concretizada do Juliano Galopo e também do Rodrigo Nestor, Galopo pro River Plate e o Nestor aqui pro Bahia, o São Paulo ele acaba o ano tendo vendido mais de 300 milhões de reais em lance de jogadores, fora o resto que o São Paulo tem arrecadado. Esse Pedro Oliveira aqui, ele fala do São Paulo e ele fala que é um time que ele tem um faturamento de quase 1 bilhão de reais. Então o São Paulo ele tem faturado hoje praticamente 1 bilhão de reais. Isso aqui é muito. O gasto anual que o São Paulo pode ter lá pelo FIDIC, que é o teto de 350 milhões por ano. É claro que você tem um custo com o futebol. O São Paulo tem outros gastos enormes. O São Paulo chega a ter ano aí que gasta quase 900 milhões também. Então ele fatura 1 bi. Isso é muito importante. Fatura 1 bi. Gasta 900, você acaba o ano com um saldo de 100, positivo. E isso aqui é muito importante. O São Paulo estima que vai acabar essa dívida total aí, se conseguir seguir esse plano traçado com o FIDIC, em 4 anos. Eles falam que é um filme de duração de 4 anos. Um filme que vai contando uma historinha, coisa e tal. Então, nesses 4 anos, o São Paulo, se conseguir realmente ir tirando aí praticamente 250 milhões por ano, ele em 4 anos tira 1 bilhão de dívida e fica zeradinho já para ir para as próximas gestões do São Paulo, próximo plano, né? Próxima página do Tricolor Paulista. Eu acho isso aqui uma das melhores notícias que podem ter. O São Paulo realmente puxou o freio esse ano. O São Paulo ele perde as competições aí de maneira meio ridícula. E teve muito do ridículo de vender jogadores de forma muito barata. Agora vamos pensar direitinho.
O São Paulo começa o ano que vem, né, devendo ali na casa dos 800, vamos no pior cenário devendo 900 milhões, 850, que é um cenário muito ruim ainda, né? É um cenário de dificuldade. Já não precisa virar SAF, certo? O São Paulo que estava devendo 1 bilhão, passa a dever 1 bilhão e 100 no fim do ano sem comprar ninguém, você fala, opa, tá devendo mais a cada ano, então não vai, é um buraco sem fundo. Estamos cavando para baixo, cavando pro meio do buraco e aí vai ter que vender o time e virar SAF. Concordo, devia 1 bi, não compra ninguém, começa a dever 1 bilhão e 100. E aí? Aí é tudo juros. Tudo juros bancários. O São Paulo, com esse plano do FIDIC, está amortizando os juros bancários, tentando pagar os juros bancários, tirar dívida com o banco, para não ser engolido por juros. E aqui ficou legal pra caramba. Se o São Paulo começa o ano agora com 800 e poucos milhões de dívida, não tendo que virar SAF, se vender para alguém, acaba que o tricolor ele vai ter um poder de barganha melhor na hora de vender a sua base. Ah, vendeu o William Gomes por 50 milhões, vendeu o Henrique Carmo por 30 e pouco, não lembro direito o valor exato. Na hora que os caras vierem buscar o Bobadilha, vierem buscar o Luca, vierem buscar o Rian Francisco, o São Paulo pode puxar o freio e falar: não estou mais vendendo o almoço para comer no jantar. Não é mais esse cenário. Não estou mais coberto com cobertor curto. Sabe aquela? Você cobre o peito aqui e descobre o pé. Tá tudo quebrado. Não tá mais. Então, quando vierem buscar o Rian Francisco, o Luca, que vão vir, hein? Aí o São Paulo, Negruti, o São Paulo pode chegar e falar: amigão, aqui é 100 milhões, é 200 milhões cada um. E aí o São Paulo tem esse poder. Não está mais no sufoco total. E isso, para mim, o São Paulo recupera rapidinho. É um mínimo de boa vontade que uma diretoria deveria ter feito lá atrás, tá fazendo agora, ainda bem, mas percebe que eu sempre falei isso aqui, o mínimo de boa vontade, o São Paulo é um time gigantesco demais pra ficar atolado em dívidas dessa forma. Se pararem de brincar de videogame, vou comprar agora o Messi, vou comprar agora o Cristiano Ronaldo, parou de brincar de videogame, o São Paulo do nada ele vira uma chavinha e passa a ser um time que gasta muito para um time que arrecada muito, e isso aqui é verdade muito com base nos frutos que vem de Cotia. Jogadores muito valiosos que rendem muita grana se você souber trabalhar e vender. A gestão do Casares, que ela merece críticas em vários aspectos, ela também merece alguns elogios. O Casares ele tinha prometido, gosta de falar que ele promete e não cumpre as coisas. Ele tinha prometido comprar jogadores semi-prontos para a equipe de base, né? E aí comprou um jogador semi-pronto, 17 anos ali, ele coloca na base do São Paulo para ele ser formado pelo São Paulo, mas o São Paulo não segurou ele por muito tempo. O São Paulo não tá com ele há 10 anos. Se ele der errado, ficou um ano no São Paulo e você manda embora. Agora, deu certo, é um cara que será formado pelo São Paulo, é um cara que o São Paulo vai fazer a grande venda do jogador, é um cara que o São Paulo, se ele sair lá tá no Paris Saint-Germain, vai pro Tottenham, ou sei lá pra qual time. Você tem uma venda. Tá no PSV, você vai pro Manchester United, tá no Ajax, vai pro Manchester. Você ganha uma grana depois porque você é o clube formador. Então o São Paulo tá comprando uma porrada de jogadores de 17 anos. Eu tô acompanhando as notícias, o São Paulo tá comprando vários e vários. Vai colocar na equipe de base, porque ele vendeu muitos, tem que repor, e agora vai começar a vender esses jogadores quando eles tiverem não só uma parte no profissional que eles podem valer muito mais, mas também vender como um jogador esperança para a Europa. Jogador, igual o Neverton, igual o Henrique Carmo, os caras eles foram comprados mais como uma esperança do que como uma realidade. E os caras estão comprando mesmo. E do São Paulo vem e compra. Só que o São Paulo, qual a diferença agora? Ele não está investindo tanto assim no jogador, né? Pagar 1 milhão num cara agora e vender por 40, que é uma venda baixa, você ganhou 39. Não tá ruim não, cara. Fazendo esse tipo de movimentação, você não tá lidando com um jogador especialzaço da equipe de base. Você tá lidando com um mercado novo que abriu, onde o São Paulo vai vender aos montes, mas ele também vai contratar para a base aos montes. Então, vender 250, 300 milhões por ano, você não tá vendendo o Antony, o Kaká, o David Neres, caras que você esperava muito deles. Não, você vai vender um monte de cara que chegou na base ontem, vai embora amanhã, como se nós nem tivéssemos visto. O plano é bom. Vai dar certo? Isso só o futuro vai dizer. Mas o plano do São Paulo é bom. Vai comprar aos montes e vender aos montes e com isso fazer dinheiro. E
Vem comigo. Você compra um carro a R$1.000, vende a 40, comprou outro por 1.000, vendeu a 50, você tá fazendo um ótimo negócio, não tá? É mais ou menos o que o São Paulo tá fazendo. Ele não tá comprando esse carro, que é esse jogador, para ser o jogador da sua vida, nem o carro da sua vida. Você tá comprando um jogador visando já vendê-lo amanhã. Porra, tô realmente bastante tentado a acreditar que o São Paulo tá num caminho muito bom com esse lance da equipe de base aí. Acho que é uma ótima notícia sim. Uma respiradinha não vai matar ninguém também, né? Falei, hein? Olha só, Luciano e Mike, eles estão desfalcando, estão fora do próximo jogo contra o Vasco. O Vasco acabou de jogar no Brasileirão fora de casa e ele meteu só um 3-0, tá? Foi no Red Bull, né? Foi Vasco e Red Bull ontem. Eu vou confirmar aqui agora em tempo real. Mas o Vasco, ele acaba... O time do Fernando Diniz, ele tá naquela fase que é uma fase incrível de se ver, né? E aí o time do Vasco, ele tá agora do Diniz ganhando até mesmo fora de casa. Ele mal percebe. Foi Red Bull Bragantino. O Vasco meteu um 3-0 no Red Bull Bragantino jogando aqui, né? Na casa aqui em Bragança, na casa do Red Bull. E assim, nem tomou conhecimento, né? 3-0, pô, você fala, caramba. E o São Paulo pega essa pedreira no próximo jogo fora de casa. Aliás, o São Paulo não joga mais em casa. Vai mandar jogos na Vila Belmiro, né? Mas em casa não joga mais. E agora o Vasco é fora. E aí o Diniz tá embalado. O Vasco tá embalado, é pedreira. Pro São Paulo classificar para Libertadores, ele tem que mirar no Vasco aí e ganhar. Para poder continuar tentando somar seus pontos, como foi maravilhoso no último jogo do São Paulo agora aí, que ele consegue a vitória importantíssima. E agora do Bahia ele precisa ganhar agora do Vasco. Não é fácil, é uma missão bem pesadinha e está sem o Mailton, o Mike e também o Luciano. O Mike, ele é um lateral que tudo bem, né, cara? Ele não tá mal, mas também não dá aquele jogador indispensável que você fala, esse aqui se faltar o time acaba. Não é o caso. O Mailton pode vir a ser um bom jogador também. Hoje, Mike e Mailton, duas incógnitas, duas dúvidas que você pode dar certo com qualquer um dos dois. Então não tem problema nenhum. Agora o Luciano, ele vai faltar num momento aí que ele não podia faltar, né? Tomou cartão bobo de novo e ele é um jogador que no último jogo ele dá uma assistência clamorosa, Bobadilha, um toque de primeira, de letra, lembrando Zidane ali, que foi incrível. E o gol dele foi um gol bem bonito também, né? Um gol de oportunismo, chega na área, entrando ali como um centroavante que ele tá virando e faz um golaço. E aí ele não vai estar no próximo jogo. Já é um problema. O legal é que pelo menos o Lucas Moura já voltou, né? O Tapia vai pegar essa vaga aí no ataque como titular e o Lucas Moura vai ficar junto com o Tapia ali na frente no ataque também. Pode entrar o Ferreirinha na última vaga? Pode. Pode entrar o Rodriguinho? Pode, mas é muito provável que o Crespo coloque realmente o Lucas Moura no ataque com o Tapia e o Marcos Antônio para arrumar esse time aí, que o Marcos Antônio, ó, rapaz, esse maluco aí joga muita bola, hein? Que aquisição do São Paulo. O cara é craque, meu. Ele pega a bola no meio campo ali, ele coordena o jogo, ele dita o ritmo, ele distribui, ele toca, abre para receber, ele é dinâmico, ele marca, ele faz tudo. É incrível ver um cara como o Marcos Antônio, tô maravilhado com ele. E o Bobadilha, que esse oscilou um pouquinho mais do que o Marcos Antônio, Bobadilha é um jogador que ele conseguiu fazer outro gol, né? Ele tá fazendo gol direto pelo São Paulo, tá com uns 5 gols por aí na temporada. É um grande feito para um segundo volante. E o cara fez outro agora contra o Bahia, um gol que ele entra na área, infiltrando ali como elemento surpresa, aquele segundo volante antigo que fazia gol de segundo volante, elemento surpresa, Mineiro, aquele Paulinho do rival aí. Isso teve muitos caras, né? Hernanes, em uma época, era segundo volante, entrava fazendo gol também. Tem vários caras que são artilheiros sendo volante, não artilharia plena, mas faz gol direto. E eu acho muito louco de ver o Bobadilha entrando para fazer os gols. Ele tem um bom chute, ele chuta bem de fora da área, mas agora também ele tá se soltando mais, né? O Crespo deu uma confiança para ele, onde ele consegue se soltar mais e fazer gols assim bem interessantes, cara. Esse daí do Bahia eu achei ele um gol maravilhoso, sinceramente. Porque o chute dele foi meio mascado, bate no goleiro e entra. Mas e a movimentação? Dando condição pro Luciano de centroavante tocar de calcanhar pro cara chegar de frente pro gol ali e meio que tava marcado, mas meio sozinho também, né? O cara que tá marcando ele é uma marcação meio à distância, meio genérica. Difícil você marcar um cara sem a bola que vem de volante e entra na área. Isso aqui é top pros técnicos.
técnicos. Então o Bobadilha tá muito de parabéns aí por conseguir dar a volta por cima. Pro próximo jogo, se o Crespo contra o Vasco tá preocupado ali com a marcação forte, marcação não, com o ataque forte do Vasco e quer fazer uma marcação mais pressão, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Ah, Juba, mas esses são 3 volantes. São mesmo. Bobadilha, você enxerga ele como um baita, um volante, é quase um meia. E o Marcos Antônio é um volante, pra mim também é quase um meia. Você colocar Lucas e Tapia, você tem a velocidade na frente, principalmente do Tapia, que aposta a corrida com marcadores e ganha na corrida. Lucas Moura é o nosso craque, se estiver em forma tá ótimo. Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia, você tem um time. Você tem um time. Torcer pro Mailton e o Enzo conseguirem apoiar mais, você tem um time, dá pra ganhar do Vasco lá. Não é fácil, mas é possível. Que isso, cara, gostei. O Dineno, ele tá para voltar agora no Majestoso. O Majestoso é o São Paulo e Corinthians, né, que vai ter depois da data FIFA. Ele fez um procedimento lá no joelho e agora pode ser que ele consiga voltar contra o Corinthians. É importante lembrar que o Dineno, ele seria o único centroavante do elenco de São Paulo. Mas aí você tem o Luciano que está jogando centroavante e bem, né? Tá bem. E você tem também o Tapia, que virou centroavante na carreira agora no São Paulo e também está bem. Então acho que o Dineno, mesmo voltando, talvez não seja uma coisa assim tão importante, maravilhosa. Nossa, voltou o Dineno. Será que é tão importante assim? Desculpa. Então eu não sei se é tão importante, mas acho uma coisa também bacana de ver. E o Rigoni, ele não tem agora a renovação automática garantida, não tem mais prazo. Ele teria que cumprir uma meta que ele não tem mais jogos para cumprir. Então, a chance do Rigoni continuar no São Paulo pro ano que vem é o São Paulo, diretoria, Crespo e o próprio Rigoni quererem que o Rigoni fique lá. Então o Rigoni tem que demonstrar vontade. O São Paulo, se quiser ficar com ele, vai fazer uma proposta com redução salarial, contratinho novo. Ô meu, você ganhava 600, eu pago 300. Tipo isso, pago metade. E aí o Rigoni pode aceitar ou não, né? Tudo vai depender agora da performance dele nos próximos jogos. O Crespo querer o Rigoni aqui, se o Crespo for ficar pro ano que vem, e a diretoria do São Paulo querer aceitar o pedido do Crespo, caso o Crespo peça. Mas pelo menos não vai ter uma renovação automática. E eu acho que isso aí é um ponto mais inteligente, sabe? Mais inteligente. O técnico Abel Ferreira, mudando de alhos para bugalhos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou que realmente foi pênalti no Tapia contra o Palmeiras, aquele jogo de São Paulo e Palmeiras. Ele não abre mão de discursar, né, falando que o Palmeiras não é beneficiado, que todo jogo tem uma particularidade aí, que alguém é beneficiado e coisa e tal. E aí ele, quando coloca isso, ele chama a torcida do Palmeiras e fala, ó, Palmeiras não tem poder midiático, não tem força na mídia, então fiquem atentos. Eles estão engasgados ainda com aquela história midiática que se criou. O que aconteceu? Quando o Palmeiras teve aquele jogo do Romão Abate Abel contra o São Paulo, que no Morumbi, que foi vergonhosa a arbitragem, e o São Paulo, a CBF admitiu que o São Paulo foi garfado. O Palmeiras mesmo em alguns lugares, todo mundo viu que aquilo ficou muito feio. O Flamengo pegou o embalinho ali e começou a bater no Palmeiras enquanto arbitragem. Aí falam que o São Paulo fez o joguinho do Flamengo. Pelo contrário, o São Paulo defendeu o dele e o Flamengo aproveitou, brigando o título com o Palmeiras, brigando aí uma disputa de quem é o maior time hoje, o time mais forte hoje. O Flamengo realmente embarcou na onda do São Paulo, batendo na arbitragem que estava a favor do Palmeiras. E o Palmeiras não tem força midiática? Isso pouco importa. O Palmeiras tem uma força de bastidores inacreditável. Tava vendo o jogo do Palmeiras ontem de novo contra o Cruzeiro. Aquele Gustavo Gomes, ele virou o novo Fagner. Parece que tem uma licença para poder bater nos outros. Dá um carrinho ali absurdo, criminoso, não vai expulso, sabe? É toda hora o cara descendo a porrada e tá tudo bem. Então acho que a arbitragem, que não fica de olho no Gustavo Gomes, tá de palhaçada. Tá realmente de palhaçada e o Abel Ferreira não deveria reclamar de arbitragem jamais estando à frente do Palmeiras. Se o Abel Ferreira, com esse temperamento que ele tem, fosse técnico do Juventude, do Vitória da Bahia, da Portuguesa, já tinha tido, acho que, uma parada aí respiratória. Já tinha morrido. Não tava mais aqui entre nós, não. Ele não ia aguentar ver o que alguns times por aí passam. Um deles é o São Paulo, sim, que hora aqui, hora acolá é prejudicado pela arbitragem. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!